Oi, hoje eu vim dar um conselho que ninguém me pediu, mas eu vou dar mesmo assim. Quero falar sobre o luto e os detalhes que ninguém vê. Eu espero que você não passe por isso se seus pais estão vivos ainda, mas eu tenho certeza que se você me ouvir e você prestar bastante atenção no que eu vou te falar agora, um dia, caso você precise desses conselhos, você vai lembrar de mim, você vai falar: caramba, Van, muito obrigada. Meus 3 conselhos estão baseados em um cheiro, um gosto e um lugar. Sim, esses são os detalhes do luto que ninguém vê, mas que fazem toda a diferença para mim, para poder tentar seguir em frente. Quando eu percebi que eu ia perder meu pai, na verdade eu acreditei até o último momento que eu não ia perder, né? Mas quando eu tive aquele sentimento de que, cara, pode acontecer, afinal de contas eu recebi mesmo um aviso e de fato meu pai morreu, eu comecei a me perguntar assim: e agora? E se isso acontecer? E se meu pai morrer? Como é que eu vou lembrar dele? Não só pelos vídeos e pelas fotos, mas que memória afetiva eu vou carregar comigo? Como que eu faço? Então uma das coisas que eu parei pra pensar é: meu pai tem um cheiro marcante, que se acontecer qualquer coisa com ele, eu vou lembrar desse cheiro pra sempre. E eu percebi que meu pai não tinha um perfume marcante, um perfume pra mim, um perfume que eu gostava. A primeira coisa que eu fiz enquanto meu pai estava dentro da UTI foi comprar um perfume incrível pra ele. Um perfume que tinha um cheiro incrível. E ele lá na UTI, antes de fazer hemodiálise, ele passava o perfume dentro do quarto e o cheiro dele passava assim, sabe, por corredor inteiro. Os enfermeiros, as enfermeiras chegavam: nossa, seu Walter, como você tá cheiroso! E ele ficava super feliz quando as pessoas elogiavam ele pelo cheiro. E eu pensava: ok, é isso mesmo. Eu precisava mesmo de um cheiro marcante pro meu pai. Outra coisa que eu ia fazendo com meu pai, para cada dor que meu pai sentia, para cada coisa difícil que a gente tinha que passar juntos, como por exemplo quando eu descobri o câncer e a gente foi lá, era um câncer de pele, mas estava profundo, e eu sempre soube que aquilo era um câncer de pele, e eu falava: eu vou conseguir pagar um plano de saúde pro meu pai, eu preciso conseguir pagar um plano de saúde pro meu pai, eu tenho certeza que isso é um câncer, eu tinha certeza, e de fato era. E uma das coisas que eu fiz, para cada coisa difícil que a gente tinha que passar juntos, eu tentava recompensar meu pai com comida. Meu pai não podia beber água, né, muita água, ele só bebia só um pouquinho de água, porque afinal de contas ele não tinha os rins para poder filtrar a água, né, então era só um pouquinho de água, meu pai não podia beber bebida, né, então eu sempre tentava levar o meu pai para um mesmo lugar, um mesmo restaurante, para poder falar assim: ok, se acontecer alguma coisa ruim, e tudo isso dentro do mesmo processo ali, sabe? Era descobrindo uma coisa ruim, e descobrindo outra coisa ruim, e descobrindo outra coisa ruim. Pra cada coisa ruim, eu tentava levar o meu pai pro mesmo lugar, pra eu criar uma memória afetiva de lugares, entendeu? Por que eu fazia isso? Porque eu pensava: e se acontecer alguma coisa? Eu preciso ir em algum lugar e me lembrar que a gente viveu boas lembranças ali. Então eu sempre levava meu pai ou no Outback ou no restaurante Abrat, vocês conhecem? Eu sempre levava ele nesses dois restaurantes. Eu levava ele em outros, mas eu fazia questão de sempre repetir esses 2 restaurantes, porque eu falava: eu preciso ter uma memória de algum lugar que eu sabia que meu pai, ele estava sentindo um prazer além da dor, sabe? Não que ele não sentisse prazer em comer em outros restaurantes, mas eu estava criando essas memórias afetivas para que, se acontecesse alguma coisa, eu pudesse voltar nesse lugar. Eu confesso que eu ainda não voltei no Outback, eu confesso que eu ainda não voltei no Abrat, mas eu sei que são lugares que eu vou lembrar do meu pai com uma memória boa, né? Era uma recompensa que eu tentava dar. Eu falava: o que você quer comer, pai? Sabe? São pequenos gestos e detalhes que você pode fazer para agradar os seus pais, mas que no final das contas, hoje eu tenho só essas lembranças, sabe? Eu tenho essas lembranças, eu tenho um lugar e eu tenho um cheiro. Agora vamos falar do gosto. E esse daqui é difícil pra mim. Quando a gente fala sobre gosto, o gosto que lembra o meu pai, ele tinha a glicemia
baixa, então ele passava muito mal. Então ele sempre comprava balinhas. Eu levava ele numa casa de doces, aí eu comprava vários sacos de balinhas pra ele. Qual é a balinha que você gosta? E ele sempre chupava bastante balinha dentro do hospital. Ele tava sempre chupando balinha. E aí eu tenho as balinhas que meu pai comprou, né? O gosto que lembra o meu pai. Então, toda vez que eu tô com saudade, eu chupo uma balinha. Parece bobagem, né? Poderia ser só uma balinha, mas me ajuda a matar a saudade. Então, se eu pudesse te dar uma dica, tenha um gosto, tenha um lugar e tenha um cheiro. Se você sua mãe não tem um cheiro marcante, se seu pai não tem um cheiro marcante, se você não tem lugares que você tem certeza que você vai se lembrar dos seus pais, fala assim, cara, isso aqui é a nossa memória, porque a gente tem que viver de construir memórias, de criar boas memórias. Se você não tem um gosto que lembra os seus pais, e é um gosto, não é aquele, a comida que meu pai fazia. Nunca mais, ninguém vai conseguir fazer a comida que meu pai fazia. Ninguém vai conseguir fazer o bolo que meu pai fazia. Eu nunca mais vou comer um bolo de prestígio na minha vida. Não vou, nunca mais na minha vida. Hoje eu me agradeço por ter tido esses insights de parar pra pensar enquanto meu pai estava vivo, de falar, eita, e um cheiro, e um lugar, e um gosto. E eu já falei, não é o gosto da comida que sua mãe faz, é o que é que a sua mãe gosta, o que é que o seu pai gosta. Meu pai chupava sempre as balinhas. Eu abraço esse saquinho aqui de balinha, porque eu sei que meu pai pegou nele e como a balinha com medo de acabar as balinhas, mas eu sempre que eu sinto saudade, eu chupo uma balinha. Então esse é meu conselho de filha para filhas e filhos que estão por aí. Talvez você não entenda agora e eu não quero que você entenda o que é isso. Esses detalhes do luto que ninguém vê. Ninguém vê. Mas são os detalhes que fazem toda a diferença para você tentar seguir em frente. Outra coisa que eu faço também, que às vezes eu não quero beber água, né? Mas aí quando eu lembro que meu pai não podia beber água, olha que coisa, que detalhe, né? Você pode beber água, você pode levantar aí agora e beber água. Quando eu lembro que meu pai não podia beber água, aí quando eu bebo água pensando nele, né? Porque às vezes eu tô só bebendo água, mas quando eu bebo água pensando no meu pai, que eu sinto a água passando aqui, quando, sabe, essa sensação da água bem aqui, aí eu sinto meu pai. Olha que loucura, poder fazer algo que a pessoa não pode. Mesmo que seja no detalhe, mesmo que seja só beber água. Nossa, Beatriz, ela é muito... Ai, eu queria dois, foi... Eu juro, gente. Ai, tem que beber pra acompanhar as fofocas. Gente do céu. Por isso que eu tô... Ribe, solta essas coisas, né? Critica, vai pagar um boleto? Não. Quem te critica, vai fazer uma compra no mercado pra você? Não. Quem te critica, vai te ajudar em alguma coisa? Não. Então quem te critica tem que ir pra onde? Pra puta que pariu. Amigos e amigas, Estevão Ferreira. Me ferrei,